Põe a mão no teu coração. A Bíblia fala que a própria palavra, ela é tão poderosa que ela é comparada a uma adaga de dois gumes que pode discernir, abrir ao meio, discernindo alma, corpo. A verdade é que quando você abre a palavra, ela abre você. Quando você deixa ela abrir você, o milagre acontece. Às vezes a gente quer discernir a Bíblia, mas na verdade ela que discerne você. Fale comigo assim: Senhor, que a Tua palavra possa me discernir nessa noite. Discernir o meu coração. Abrir o meu coração. Fazer uma obra poderosa de transformação na minha vida. Eu estou pronto em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. A verdade é essa, temos essa tendência a dizer que vamos discernir a Bíblia, mas na verdade, o dia que você deixar ela discernir você vai perceber que quando você abre o livro é que abre você. Fala o teu irmão assim: quando você abre o livro é que abre você. A alegria minha, de Milson, Marisa, estar aqui com vocês. De verdade, chega um tempo da vida que eu não faço agenda, a gente vai onde temos aliança, E aqui é um lugar que eu amo estar. Como eu sou abençoado pelos seus apóstolos. O apóstolo Edmilson esteve comigo lá no passado, ministrando uma campanha numa quarta-feira também, Que é assim, se não for lá, não vem também aqui não. Vocês pensam que é assim, vem assim, não, tem o combinado. E como nós fomos abençoados, Edmilson, que coisa linda que Deus fez lá, que coisa maravilhosa. Realmente o que ele disse, essas conexões, elas trazem saúde, e é muito importante você considerar isso na sua fé cristã, de andar com pessoas que te impulsionam, que te desafia, que te faz romper. Eu tenho certeza que Deus vai mover nesse lugar hoje. O céu está aberto, Deus está aqui nesse lugar, Deus vai mover sobre a tua vida. O tema que eu escolhi para falar hoje com vocês é sobre travessia. Fale comigo, travessia. Eu quero, nesse tema, ler um texto, apesar de citar outras histórias, que está em Gênesis 32, de 22 em diante. Eu quero falar sobre Jaboque. Eu quero falar sobre a travessia de Jacó. Sobre a grande experiência que esse homem teve, que é tão lembrada por nós, inclusive em nossos encontros, mas que existem segredos extraordinários. Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante. Quem achou, olhe para mim e acompanhe esse texto. E, na verdade, através desse texto, olhando sobre a travessia de Jacó, eu quero encorajar você a perceber que todos nós passamos por uma travessia. Todos nós temos jornadas da vida, temos ciclos que nós precisamos aprender a entender esses ciclos para que a tua vida possa romper. Quem está pronto aí, dá um amém. Olha o que diz a palavra em Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje do nervo ciático, o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Fale comigo, travessia. Nós vamos perceber, querido, que em vários ambientes, vários momentos na palavra do Senhor, acontece essa travessia. Acontece essa nova fase da vida.
A questão é a gente conseguir discernir isso na nossa história. Nós percebemos nas próprias culturas, né? Em Israel, quando um menino faz 13 anos de idade, ele faz o bar mitzvah dele, que é a travessia dele para a vida adulta. E ele assume já os compromissos de um homem. A menina com 12 anos já passa pelo bar mitzvah, que é exatamente esse mesmo processo. Na cultura como o Brasil, talvez seja 18 anos. Então tem esses ritos de passagem. O casamento é uma travessia. Na cultura hebraica, quando um se casa, quando os dois se casam, é como se eles estivessem recebendo uma página branca para começar a escrever a vida deles do zero. Não é que desconsidera o passado, é que naquele momento eles começam uma vida totalmente nova do zero. Houve ali uma travessia. Só que muitas pessoas, às vezes, passam uma vida inteira sem considerar os ciclos, sem considerar a jornada, sem considerar as travessias e vivem numa eterna crise. Porque se a vida é cíclica e o indivíduo fica o tempo todo andando em círculos e não sai desse deserto da vida, ele começa a perceber que a vida dele não rompe em nada. Então hoje Deus quer falar conosco, querido, que eu tenho certeza que existem pessoas aqui hoje que estão num ambiente de travessia. É um momento decisivo, um momento importante, que você precisa saber o que você vai levar para o outro lado. Porque a questão não é atravessar, a questão é o que vai comigo ou quem vai comigo. Quem está comigo até aqui, diga amém. Você sabe que Abraão, ele estava num momento da vida dele, onde ele obedece à voz de Deus, só que ele entende que na saída de Ur dos Caldeus, ele leva com ele Ló. E aquele ambiente da travessia dele, ele não podia ter levado Ló. E a Bíblia é muito clara. Quando ele entende que Ló tem que ir embora, Deus vem e fala com ele. Porque existem momentos na tua vida que pessoas vão para que Deus venha. Você vai perceber, querido, que na travessia nem todos vão. E na travessia nem tudo que você tem vai. A grande questão é que essa travessia é para quê? É quando Deus está levando você para um outro ambiente, para outro patamar, para uma outra atmosfera. Sempre naquela visão do aspiral. Eu acho que quando eu vi ano passado eu falei sobre isso. Israel entendeu isso muito bem, porque andava em círculo, mas no mesmo lugar, em círculo, no mesmo lugar. Mas um dia eles entenderam que se anda em espiral. Você vai andar, mas sempre no nível mais alto. Você está no mesmo lugar, mas no nível mais alto. Tem um crente para dizer amém aí? Então você começa a descobrir que a tua vida sempre ela vai ser empurrada. A travessia não é só para quem quer. Na verdade, se você não vai, a própria vida te empurra. O problema é que a gente é movido pela dor e o prazer. E as pessoas sempre tomam decisões ou para ter prazer ou para poder evitar a dor. A grande questão é que a maioria de nós só se move quando vem a dor. Aí quando vem a dor, a gente decide, agora vai, agora eu vou emagrecer, agora vai, agora eu vou estudar, agora vai, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou fazer a campanha lá na igreja, porque estava tudo bem em minha vida, mas de repente veio uma crise financeira, meu Deus, eu quero saber que vida abençoada é essa. Mas quando você vira essa mentalidade e não muda apenas quando a dor chega, você começa a perceber que a voz de Deus vai ficar mais clara. Eu vou falar sobre Jacó, mas se a gente olhar esse cenário bíblico, você vai perceber que a travessia sempre começa com uma voz. Começa com uma voz, é uma palavra. Você recebe uma palavra e aquela palavra te impulsiona. Só que tem uma questão aí que é muito importante você prestar atenção. Exemplo, Elias. Quem mesmo? Elias, ele estava em Israel, na época no reino do norte, né, porque havia acontecido a divisão dos reinos, eram aquelas 10 tribos. Deus deu uma palavra para ele que ia ficar um tempo sem chuva. Elias está ali, no conforto de uma palavra liberada. Aí Deus fala assim, Elias, vai para Querite, que lá eu dei ordem aos corvos para que eles te sustentem. Como você que você já conhece a história, não precisa nem ler o texto. Aí você olha o texto e diz assim, peraí, ele fala para Elias ir para Querite, que é um ribeiro. Querite quer dizer nivelamento. Ele vai ficar nesse ribeiro, mas Deus deu ordem para corvos alimentar-lhe com carne. Só que você descobre no texto que tem um interessante ali, algo interessante. Porque com Elias Deus fala, com os corvos Deus ordena. Aí você começa a descobrir que tem uma chave muito clara. Toda vez com você Deus vai falar, mas com a tua provisão Deus sempre vai dar uma ordem. Você vai descobrir que quando Deus te der uma palavra, lá do outro lado, onde Ele está te esperando, já tem uma provisão esperando você. Só que com você Ele não ordena,
com você Ele fala, dando a você a oportunidade de ir ou não ir. Só que a tua provisão está do outro lado. Você lembra da nação de Israel, quando atravessa de verdade mesmo, depois das campinas de Moabe, eles atravessam o deserto para a terra prometida. Moisés já tinha arrebatado ou morrido, e agora Josué conduz o povo. O que acontece? 2,5 tribos falou assim: vamos ficar aqui no deserto, a gente não quer ir para o outro lado. Só que eles achavam que ia continuar caindo maná. Só que a Bíblia diz que quando a tribo de Israel pisou na terra da promessa, o maná, o quê? Quem se lembra do texto? Cessou. O problema, querido, é que eles acharam que aquela vidinha medíocre ia continuar do lado de cá. Estou vivendo aqui com a ajuda do irmão aqui, eu estou ali, uma cesta básica aqui e tal. Eu não quero prosperar, eu quero continuar que o povo me ajude. Só que quando chegar a hora da travessia, ninguém vai te ajudar mais. Porque chega uma hora que Deus dá um basta. Que Deus fala, ou tu atravessa e assume teus compromissos, ou vai cessar o teu maná. Aí ele vem para a igreja e fala assim: Deus me abandonou. Deus nunca abandona, irmão. Deus está do outro lado esperando você, aonde Ele combinou com você. Tem algum crente aí me entendendo ou não? Por quê? Vamos voltar para Elias? Com Elias, Deus o quê? Falou. Só que com o corvo, Ele ordenou. Qual a possibilidade de Elias não ir para Querite? Grande, sim ou não? Grande. Ele podia dizer: Deus, eu vou ficar aqui, eu me sinto melhor aqui. Afinal de contas, eu profetizei e vou manter a profecia agora. Qual a possibilidade do corvo não se apresentar no ribeiro? Nenhuma. O corvo ia estar lá com a carnezinha no bico, procurando alguém para um profeta. Ou ele ia comer ou jogar fora. Porque a provisão está ordenada já. Então não adianta você dizer, Deus não fez. Não, Ele fez. No lugar de encontro já está marcada a tua provisão. Aí ele está lá em Querite, irmãos, e Deus fala assim: Elias, vai para Sarepta, que eu dei ordem a uma viúva. Ué, por que ele deu ordem para a viúva? Porque com Elias ele fala, irmãos, mas com a provisão ele ordena. Ele sempre vai dar uma ordem para a tua provisão. Se você se encontrar no lugar que Ele te chamou, nunca vai lhe faltar nada. Eu vou repetir, que parece que você não está acreditando nesse negócio. Se você se encontrar do outro lado, onde Ele marcou com você, pode acreditar, nunca vai lhe faltar nada. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Então, se eu tenho essa consciência, antes da minha travessia, seja qual for a minha história, eu vou receber uma voz, uma palavra, para que aquela voz possa me direcionar. Eu estava conversando com o apóstolo Edmilson agora há pouco, sobre uma mensagem que eu pregava agora domingo, que era uma pergunta que eu fiquei na minha mente a semana inteira. Quando Moisés, ele diz assim para Deus: por que a sarça não queima? Vamos repetir a pergunta? Por que a sarça não queima? Eu fiquei pensando, ele está certo, quem está perguntando isso? Eu fiquei pensando, e logo você percebe que ele estava próximo à travessia. Ele estaria conduzindo uma nação inteira para um grande momento, algo tremendo. E ele está perguntando da sarça, mas na verdade a sarça era ele. Aquela sarça, querido, foi a primeira menorá de Deus que Deus acende no deserto. Era Deus colocando fogo numa árvore, onde na verdade, por trás da sarça, eram as 7 faces de Deus se manifestando através do fogo. E ali na verdade era um fogo que não se apaga. Mas o detalhe é que não se apaga, mas não consome. E a pergunta de Moisés é essa: como pode? Tem movimento, tem atividade, tem tudo isso, tem luz, tem claridade, mas não tem combustão. Ele estava, na verdade, vendo a vida dele. Que quando eu atravesso, segundo a vontade de Deus, você consegue realizar grandes coisas sem que a exaustão atinja você. Porque a grande pergunta é essa: como que Deus pode manter o fogo da sarça nos apóstolos? Como que Ele pode manter o fogo da sarça na tua vida? Pessoas olham para você e dizem: meu Deus, você tem tudo para ter desistido, mas você não desistiu. O casamento tem tudo para ter acabado, mas não acabou. Você tinha tudo para poder estar em crise, mas não está. Que fogo é esse? É o fogo da sarça, querido. É o fogo que Moisés fala: por que não queima esse negócio? Não vai queimar, querido, porque esse fogo não se apaga, esse fogo se renova. Mas ali vem uma voz para que ele pudesse atravessar. Então você vai perceber, querido, o tempo todo, essa direção de Deus em relação àqueles que Ele chamou. Uma voz para que eles possam, através dessa voz, tomar uma decisão que mudasse a tua história. Agora perceba uma coisa, o texto que eu li fala de Jacó. Jacó, ele tem algumas jornadas na vida dele que elas são extremamente tremendas, porque você consegue descobrir chaves aqui que impulsionam a nossa vida. Havia passado 20 anos que Jacó havia
ido morar em Padã Arã, na Síria. Ele já estava há quase 21 anos. Nesse tempo ele prospera, mas antes disso ele já tinha tido uma experiência tremenda quando ele estava em Betel, porque ele está fugindo do irmão dele. Ele dorme numa cidade chamada Luz, e ali, naquela madrugada, ele tem a visão do anjo que pisava naquela pedra que ele dormia, porque ele faz uma cerca de pedras para se proteger dos animais e dorme sobre uma delas, e os anjos sobem e descem. Só que se você analisar a história ali, ele está atravessando uma fronteira, ele está indo para a Síria, ele está a 800 quilômetros da sua origem. E o fato que agora ele está atravessando essa fronteira, e o mundo espiritual obedece territórios. O mundo espiritual obedece geografias. Quem trabalha em guerra espiritual sabe disso, que os principados que agem contra governos, as potestades que agem contra a igreja, e que os dominadores territoriais, eles trabalham em territórios, o próprio nome já diz. E da mesma configuração existe o exército de anjos. Então, quando Jacó está atravessando a fronteira, anjos subiram e outros anjos desceram. Por quê? Porque ele estava entrando em uma nova fase, uma travessia da vida dele, que Deus fala: eu vou te abençoar nessa nova terra que você está indo. Só que ele passa 20 anos, ele dá o nome do lugar de Betel, ele já tinha essa perspectiva de mudar a referência da mente dele, e a surpresa é que nesse sonho, ele tem essa visitação dos anjos. Só que passa 20 anos, Deus fala com ele para que ele voltasse para Betel. Até porque ele falou que se Deus o abençoasse, ele voltaria em Betel, cumprindo o propósito de dar a 10ª de tudo que Deus estaria dando a ele. O fato é que ele sai agora da casa do seu sogro, seus 11 filhos, esposa, com toda a sua família, com todos os seus bens, e vai em direção a Betel. Ele está saindo da Síria, se fosse no mapa de hoje, passando por dentro da Jordânia, atravessando ali a parte de Jericó e entrando em Israel, se fosse no mapa de hoje. Na época não tinha as divisões, mas já havia divisões espirituais. Quem está comigo até aqui, diga amém. Então agora ele está saindo desse território, onde ele prospera nesse território. Ele podia ter ficado ali, porque era uma zona de conforto dele. Mas ele sabia muito bem que a bênção que estava sobre ele não era só ter dinheiro. A bênção que estava sobre ele era que Deus abençoaria a geração dele. Dinheiro ele já tinha, mas ele queria a confirmação de Deus. Se a bênção que o pai dele deu a ele, que é a bênção da primogenitura, e todo primogênito tem direito ao dobro, então ele queria ter certeza de que aquela bênção perdurava sobre a vida dele. Então ele sai. Quando ele sai, há um inteirinho ali, um momento onde Raquel leva alguns ídolos do próprio pai na viagem. Labão vem reivindicar isso, e eles fazem o pacto de Mispá. O que é o pacto de Mispá? É levantar uma coluna de pedras, como ato profético, e dizer um para o outro: olha, daqui tu não passa e daqui eu não passo. E desse lado aí você vai me defender a minha honra, e do lado de cá eu defendo a sua honra, e pronto. Então ali Jacó, ele simplesmente ele firmou um compromisso de que a rota dele não tinha mais volta, de que a jornada dele não tinha mais arrependimento, ele teria que seguir em frente. Então ele mesmo faz um pacto para que não houvesse possibilidade de volta. Mas qual o destino dele? Passar pela Síria, Jordânia, ou seja, aqueles territórios da época, entrar aonde era a terra da promessa dele. Mas perceba de novo, quando ele foi, os anjos que subiram a escada, descem outros e acompanham. Ele prospera lá. Ele faz coisas que não tem lógica. As ovelhas dele nascem malhadas, nascem de um jeito, você fala: o que aconteceu ali? Se eu repetir o que ele fez, vai dar certo? Não. É que os anjos estavam ali para poder ter certeza de que a promessa se cumpriria, mesmo na terra estranha. Quando ele está voltando, faz o pacto de Mispá, ele chega no local, apóstolo, e ele percebe que tem 2 acampamentos. Olha o texto, Gênesis 32, de 1 a 2. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor nesse texto. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, o que ele diz? Esse é o acampamento de Deus. E deu um nome. Qual que ele deu o nome aqui? De quê? Manaim, que os irmãos sabem que é 2 acampamentos. Que não existe erro quando você traduz o acampamento terrestre e o espiritual, mas o fato aqui que está acontecendo, é que aqueles anjos que estão com Jacó,
estão acompanhando para dar certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir. Por que no Salmo 91 diz que os anjos do Senhor, eles vão estar indo à frente, tirando as pedras, obstáculos do caminho? Porque quando Deus lhe promete algo, querido, Ele manda o anjo à sua frente, para dar certeza que a palavra dele vai se cumprir sobre a tua vida. Então isso é um fato já desde o Antigo Testamento. Só que agora ele está andando. De repente, quando ele chega na próxima fronteira, porque ele está voltando para casa, não é Betel agora a notícia. Ele não viu o anjo subindo e descendo, mas ele teve a mesma experiência. Ele viu 2 acampamentos de anjo. Ele teve uma visão aberta. Ele viu os anjos que acompanhavam e ele viu anjos que estavam dando boas-vindas aqui. É interessante, olha, anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Por que encontrá-lo? Porque já tinha com ele, mas vieram de Israel, do território que ele estava atravessando. Estava vindo para encontrá-lo. Agora ele olha para aqueles anjos, 2 acampamentos, ele fala, uau, esse lugar é Manaim. Tem 2 acampamentos aqui nesse lugar. Agora, por que está acontecendo todo esse movimento de anjo no mundo espiritual? Por que está acontecendo esses 2 acampamentos? Porque Jacó está atravessando de novo. Ele está numa outra jornada da vida após 20 anos. Eu quero dizer para você, querido, que você vai ter várias travessias na sua vida. Não é uma apenas, vai ter vários momentos decisivos na tua história, da tua vida cristã, onde você vai precisar entender esse momento e partir para um outro ambiente. E é exatamente aí que Deus vai sempre lhe dar novas experiências para o que você vai viver nos próximos dias da tua vida. E se necessário, muda a patente de anjo. Eu não sei o quanto você crê no mundo espiritual, mas ele, se necessário, muda, porque as suas batalhas também vão mudar. Então o que acontece aqui é que quando ele tem essa perspectiva desses 2 acampamentos de anjos, eram 2 exércitos que estavam contra ele, cuidando dele, ele percebe que ele está atravessando agora a fronteira para um outro ambiente. Agora, quando que isso acontece na Bíblia? Será que foi só aqui? Não. Se você for comigo lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 19 e 20, se colocar e projetar e você acompanha, ou então me ouça. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou. Isso aqui é a travessia do Mar Vermelho, hein? Quem está comigo até aqui, diga amém. Se retirou e passou para trás deles, olha bem. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs aonde? Atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade, só que para este esclarecia a noite. Espera aí. Então atrás tinha escuro e na frente tinha claridade. Eu já te explico o que está acontecendo aqui. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam o quê? Aproximar-se. Quem são estes? O povo do Egito não tinha condições de ver a nação de Israel e nem de aproximar deles, e nem que suas flechas, suas pedras atingissem o povo de Israel. Isso aconteceu quando? Na travessia do Mar Vermelho. O que isso significa, tanto lá em Manaim, tanto quando você vê a história do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho? Significa, querido, que quando você enfrenta seu futuro, presta atenção, Deus libera anjos à sua frente para abrir caminho. Porém, quando o seu passado quer te visitar, o Senhor libera Manaim. Ele libera anjos à sua frente e libera anjos na sua retaguarda. Porque você está numa travessia, e sempre na travessia o teu passado vai gritar. É o momento onde o teu passado quer te puxar, o teu passado quer te segurar. Jacó estava lá na luta. Qual o teu nome? Jacó. E ele estava ali, ele estava numa posição onde ele se lembrava do que ele havia cometido. Então você vai perceber, querido, que Manaim é uma posição que Deus vai lhe dar sempre na travessia. Preste atenção, quando o povo de Israel estava atravessando, diz a Bíblia que aquela nuvem, que nuvem é essa? Os irmãos sabem que durante o dia tinha uma nuvem que dava sombra. E durante a noite uma coluna de fogo que iluminava, dava calor e também direção. Você sabia, querido, que era sol e lua? Ou seja, a conotação é, os dois nunca se encontraram. Quando a nuvem do dia subia, a nuvem da noite descia, a coluna descia. Os dois não trabalhavam juntos. Mas quando a história, querido, é Deus projetando o teu futuro e o diabo acusando o teu passado, Deus manda os dois. Deus vai mandar Manaim.
Deus mandou a nuvem ficar atrás deles, trazendo escuridão para o inimigo não enxergar. E colocou a coluna de fogo na frente deles, para que eles tivessem um farol para iluminar o futuro deles. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, querido, que muitos aqui estão passando uma travessia na tua vida. E que nesse instante o diabo está tentando te segurar com o teu passado, com as suas limitações físicas, emocionais, espirituais, mas o Senhor está cegando o teu inimigo, Ele está colocando uma nuvem que vai ficar escura para ele, e Ele está projetando como um farol na tua frente, para que você enxergue longe até onde você vai chegar, porque Deus quer que você atravesse hoje para um outro nível da tua vida. Se tem um crente recebendo, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Você pode melhor, dá outro glória a Deus. O que está acontecendo? Você percebe, querido, que Jacó, então ele diz: uau, esse lugar é Manaim, porque tem 2 acampamentos. Tem um acampamento me esperando na fronteira para me seguir, para poder me guiar, e tem um acampamento que me guiou até agora, Manaim. 2 acampamentos, 2 destacamentos de anjos que estão cuidando de mim. Aí tu vai no Mar Vermelho, tu descobre a mesma história. O Senhor coloca o anjo que vai atrás com uma nuvem e uma coluna à frente. Por quê? Porque Ele está protegendo, para que eles possam fazer a travessia sem que nada os atrapalhe, sem que o passado possa travá-los e sem que o futuro não cause medo. Então eles estão com tudo correto, é luz na frente, escuridão atrás, para que o inimigo não olhe o teu passado e não atinja a tua alma, não atinja a tua mente. Eu não sei quantos estão recebendo essa palavra, mas você descobre que até aí é um descritivo de Jacó. Ele está tendo essas experiências, e o que eu estou te mostrando é que a cada travessia dele tem uma manifestação angelical. Eu estou te mostrando, em Betel houve, em Manaim houve outra manifestação, e você não vai ver só em Jacó, você vai ver em tantos outros homens de Deus, que na hora da travessia eles tiveram essa visitação. Agora Jacó, ele sai desse ambiente, e ele agora vai entrar num ambiente onde de fato acontece a grande travessia chamada Jaboque. Eu tive a oportunidade semana passada de estar lá. Eu nunca tinha ido no Jaboque, porque fica na Jordânia, então sempre que a gente vai a Israel não dá para fazer essa travessia. E é interessante porque o Jaboque é mais de 100 quilômetros de extensão. O Jaboque tem até hoje. A parte mais baixa dele é chamada Vale de Jaboque. Por isso que é fácil saber onde Jacó, porque é a única parte que dá para passar sem você afundar completamente. Então existe uma região até hoje na Jordânia, chamado Vale de Jaboque, que ele expressa esse momento que Jacó, ele está atravessando em direção a Betel, mas ele precisava passar pelo irmão Esaú, o irmão dele que vinha contra ele com 400 soldados, e que nessa travessia ele manda presentes para o irmão dele. Ele está tentando amenizar a ira que ele havia cometido dentro da família dele, mas ali naquele momento acontece um movimento. Ele atravessa a esposa, atravessa a concubina, atravessa os 11 filhos e atravessa alguns pertences. Ele atravessa para o outro lado do Jaboque. Ele já tinha passado por Manaim, mas agora ele está atravessando a fronteira. Ali eu perguntei ao pessoal quanto tempo mais até a fronteira de Israel. Eles disseram para mim que talvez mais uns 30 quilômetros já atravessa, já chega em Israel. Então eu imagino que ele já estava próximo à última jornada para a travessia principal. Quando ele está no Jaboque, ele vai e atravessa, deixa a família do lado de cá, e ele começa a pegar seus pertences. Ele busca um pouco, atravessa. Aí ele volta, pega mais seus pertences, porque a questão não é atravessar, é o que vai atravessar com você. Aí ele volta, de repente, quando ele volta, a Bíblia fala que ele está sozinho, e um homem segura ele, que nós já sabemos que não era um homem, era um anjo, e que naquele momento não permite Jacó mais de atravessar o Jaboque. E ele começa uma batalha, a grande batalha da noite. A batalha onde todos nós passamos em algum momento da vida, porque o próprio fato de ser a noite até o amanhecer, a noite até o romper da aurora, é uma batalha que você está percebendo uma travessia, quando a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ali tem a grande chave, né? Por quê? Porque o choro é o teu hóspede, a alegria é o teu residente. Então o choro pode até dormir uma noite na tua casa, mas ele não mora lá. Você não esquece disso não. Você não vai esquecer não? Você fala o choro, fala para o teu irmão, o choro pode até dormir uma noite na tua casa, mas ele não mora lá.
Só que tem gente que está desobedecendo a Bíblia. Tem gente que está hospedando, está tornando o hóspede residente e está mandando o residente embora de casa. Então, mande o residente voltar, que é a tua alegria, é teu prazer, a tua conquista, o teu sucesso, é o que Deus preparou para você, é viver uma vida abençoada. Deus te deu uma vida abençoada. Fale comigo, Deus me deu uma vida abençoada. Então, não desobedeça a Bíblia. O choro pode até dormir uma noite lá, mas ele é hóspede. De manhã toma um café, tchau. Eu estou aqui de hóspede. Amanhã o pastor me ama, eu também o amo, mas minha família está me esperando, tem 4 filhos para cuidar. E ele vai dizer assim, Joel, nós estamos juntos, mas Deus te abençoe. Aí eu falo assim, Edmil, eu senti uma vontade de ficar na tua casa uns 10 dias. Ele vai dizer, ô santo, pode ficar santo, né? Vai dar tudo certo. Mas vai ter que churrasco todo dia, né? Vai chegar um dia que vai falar assim, irmão, será que Deus não falou para você ir embora, não? Não é? Por quê? Porque o hóspede é assim, por mais que seja, não é hora de ir embora. Então você percebe, querido, que Jacó batalha a noite toda. No romper da aurora, o que é o romper da aurora? Antes do nascer do dia, antes do primeiro raio solar. É quando as batalhas aconteciam. As batalhas normalmente acontecem de manhã, mas elas começam no romper da aurora, para ter tempo de batalhar o dia inteiro. Então Deus está dizendo que antes da tua batalha começar, eu já te dou a tua vitória. Ele está dizendo que Ele já entra na tua história, quando você vai amanhecer e vai vir aquele turbilhão de notícias, Deus falou, não, eu cheguei primeiro, eu já entrei na tua história, e já no romper do dia, eu já te abençoei. Aí você descobre que muitos passaram por ambientes assim. E aqui é Jacó. Ele começa então a sua batalha da noite. E ali ele não volta mais, porque a família dele, esperando ele voltar da travessia, percebeu que ele ficou preso do outro lado. Ninguém vai até ele. Ele tem um encontro com ele mesmo. Ele tem esse encontro consigo mesmo. Ele percebe que essa experiência é igual aquela que eu citei de Moisés. Ele viu a sarça e falou assim, e eu disse para mim mesmo, por que essa sarça não queima? É aquele momento que você não fala com ninguém. Você fala com você mesmo, porque você percebe que nada acontece fora de você sem antes acontecer onde? Dentro de você. Então tem um momento da tua vida, querido, que é você e você com Deus. É a hora que você tem a sua experiência. Jacó nos conta essa história, mas ninguém viu. Ele brigou com o anjo, mas ninguém foi testemunha. A gente tem fé e acredita nele. Mas ele contou para nós que ele brigou com o anjo, mas ninguém estava vendo, era aquela batalha da noite. Sabe aquele momento sozinho, querido? É aquele momento que você pode pedir opinião para muita gente sobre uma decisão, mas na hora de decidir, você sozinho vai decidir, não adianta. É você com Deus. E é exatamente sobre essa travessia que eu quero falar hoje para você. Não fique atrasando os projetos de Deus na tua vida. Porque com você Ele fala, com a tua provisão Ele ordena. Não deixa a tua provisão ficar esperando do outro lado, não, porque Deus já mandou a tua provisão lá, e você está do lado de cá dizendo, se eu vou ou não vou, será que vai dar ou não vai dar? Já deu, meu irmão. Se Deus fala, Ele vai trazer a provisão. Agora, ele está ali na batalha com o anjo, nessa batalha da noite, onde tem aquele diálogo, né? Ele pergunta o nome do anjo, o anjo pergunta o nome dele. Ele chega a dizer que o ser dele foi salvo, porque ele sabia que quem vê a face de Deus morre. Mas ali acontece um fator tremendo. Qual que foi? O nome dele foi mudado. Porque chega uma hora que o anjo percebe que Jacó não vai soltar ele. O anjo precisava voltar para o turno dele lá da adoração. Aí você fala, tanto de anjo, apóstolo. É porque teve anjo em Betel, teve anjo em Manaim, teve anjo... A vida de Jacó é a vida de um monte de anjo. E o anjo vem e agora fala, me solta, amanheceu. O que ele quer dizer? Meu horário acabou, eu tenho que voltar, eu já terminei, eu dei minha missão, já está pronta. E ele diz, eu não te solto até me abençoares. Então o anjo percebe ali que de fato Jacó era um guerreiro, era alguém que se apresentava diante de Deus e ele queria de fato aquela bênção. Aí, querido, no meio desse ambiente, ele toca no nervo ciático dele a ponto de destruturar o corpo dele todinho, porque ali era o lugar onde a dor é terrível. Só que mesmo assim ele segura. E o anjo fala, tu lutaste como um príncipe, e o teu nome não vai ser mais Jacó e sim Israel. Mas preste atenção, querido. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Jacó olhou para o Jaboque e disse, o teu nome será Peniel. Sabe por quê? Porque Deus muda você, mas quem muda ambiente não é Deus, é você. Deus mudou o nome de Jacó, e Jacó mudou o nome do vale de Peniel, de Jaboque para Peniel.
Não espere Deus mudar lugares, querido, porque Deus já mudou você. Você que vai mudar os lugares que você está. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? A gente quer que Deus mude a gente. Agora, Deus, muda minha casa, muda meu marido. Agora mude. Não, irmão, Deus já te mudou. Agora, lá na tua empresa, na tua vida, na tua casa, no ambiente que você vive, você é que vai provocar transformação. A sua atitude, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, é você que muda. Então está diante aqui de um fator que a gente precisa pelo mínimo olhar o que está acontecendo. Por quê? Porque quando Deus muda o nome de Jacó, Deus podia dizer assim: você vai se chamar Israel, e esse vale de Jaboque vai se chamar vale de Peniel. Deus podia ter continuado, mas Deus não continuou. Deus mudou, foi o nome dele. Ele atravessa o vale de Jaboque como Jacó, e ele volta o Peniel como Israel. Porque quando chega a hora da tua travessia, querido, tem que haver uma experiência antes. E talvez seja o que está faltando, e essa pode ser a noite da tua experiência, aonde há um momento da tua existência, da tua história, que em detrimento do que estiver acontecendo à tua volta, mas você está disposto a obedecer a voz, a seguir a rota que Deus te chamou, aí num passo de fé. O que tem lá do outro lado? Para Jacó, era o irmão dele querendo matá-lo, mas não importa, Deus está mandando ir. Para Moisés, era um povo que murmuraria a ponto dele pedir: Deus, me ajuda, que esse povo, não aguento mais esse povo. Para Gideão, era mais de 100 mil midianitas, mas Deus o chama, Deus o levanta no meio daquele ambiente todo. Para você, querido, talvez você olhe para o outro lado e diga: o que tem do outro lado? Tem o Senhor. Porque a grande questão, ano passado quando eu estive aqui, eu lhe falei algo, que a questão não é onde você está, mas é quem está com você. Você pode estar no vale da sombra da morte, mas Ele está com você. E se Ele estiver com você, vira céu. Então o que você descobre é que Jacó tinha que atravessar, mas ele tinha que ter uma experiência. O nome dele seria mudado. Mas Deus muda o nome dele, e Ele muda o ambiente que ele está. Porque ao homem, querido, Deus deu governo sobre a terra. Deus tem um governo sobre o homem, e o homem tem governo sobre a terra, desde o Gênesis. Então, amado, quem vai mudar a tua realidade é você. Quem vai mudar a sua vida financeira é você. Apóstolo, eu sempre achei que é Deus. Sim, Deus se move, mas Ele se move a partir da sua decisão, a partir da sua atitude. Volte lá comigo. Com você Deus fala, mas com a tua provisão Deus ordena. Então com você sempre vai ter a opção de escolher ser fiel ou não ser fiel. Agora o resultado disso, aí meu amado, é muito claro e objetivo. Quando Jacó tem essa experiência, fica muito claro que ele sai dali mancando. Deus mudou o nome dele e ele mudou o nome do lugar. Começa a ressignificar lugares na tua vida, querido. Existem lugares que no passado eles foram para a sua vergonha, a sua tragédia, mas que no futuro eles serão lugar do seu testemunho. Você está entendendo? Existem situações da tua vida que você vai ressignificar no decorrer da tua caminhada. E Jacó, ele ressignifica tudo. Ele bota o nome de Peniel: encontrei Deus face a face. Eu vi a própria face, ele viu Deus ali. Ali o fato, querido, que agora ele atravessa o Peniel, só que atravessa mancando. Mas a grande questão, querido, é que quando Jacó vai enfrentar o inimigo dele, que era o seu irmão, mas era inimigo, que ninguém vem com 400 soldados para dar boas-vindas e fazer festa, era para matar. Jacó, ao invés de ir mancando, encontrar com o irmão dele, ele se ajoelha, beija o chão e se humilha diante do inimigo. Amado, entenda uma coisa: não tenha medo de esconder as suas feridas que você teve no campo de batalha, porque quando o teu inimigo vê as tuas feridas, ele vai saber com quem você esteve. E ele vai saber que antes de você estar diante dele, você esteve diante do Todo-Poderoso. E ai dele se levantar contra a tua vida. O fato é que Jacó podia ter mantido a sua posição e mancando. O irmão dele ia perguntar: o que aconteceu? É a grande oportunidade de você contar. Sabe o que aconteceu? É que eu estive com Deus essa madrugada. Depois que você contar isso: opa, não brinco com você mais não, é isso mesmo, não brinca comigo não. Porque eu estive, antes de chegar aqui, eu já passei pelo Peniel. Antes de chegar aqui, eu já atravessei o meu Jaboque, já atravessei a minha vida, a minha fronteira, e anjos do Senhor estão comigo, e as batalhas serão vencidas. Quem está ouvindo, dá um glória a Deus aí, meu amado. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode fazer bem alto. O que essa história tem a ver comigo?
O que essa história tem a ver com você? Sabe o que me traz aqui hoje para chegar aqui em Campo Grande e dizer para você que chegou a hora da tua travessia? Primeiro porque a experiência que Deus me deu a oportunidade de ter, tanto com pastores, e pastoreando há 30 anos, como eu pastorei Volta Redonda há 27, mais 3 anos no campo missionário, eu descubro, querido, que muitas pessoas estão ficando à beira do caminho, por não compreender o seu momento de travessia. Inclusive pastores, inclusive lideranças. Pessoas que dizem assim, o tempo dele passou. Irmão, não tem tempo passou não, ele que não leu o tempo dele. E alguns que inclusive, ele fala assim, o meu tempo passou. Nunca diga isso, porque o seu tempo quem determina é o Senhor. E o seu testemunho sempre vai ser a chave da prisão de alguém. Ah, mas eu tenho um testemunho, como um pastor há dias atrás falou, eu tenho um testemunho, mas ele tem 20 anos que aconteceu. Eu falei, mas ele é tão vivo como se fosse hoje. A grande questão, querida, é que o diabo, ele quer matar o seu testemunho. Na história bíblica, você vai ver a história de Eliseu. A história de quem? Eliseu, querido, começa um ministério fantástico. Ele, no seu início ministerial, ele está passando à frente da casa de uma mulher que a Bíblia chama mulher sunamita, mulher rica, poderosa, acesso ao rei, tinha tudo que, basicamente, tudo que uma pessoa gostaria de ter, ela tinha, mas ela não tinha filhos. Ela queria ter filhos, mas ela tinha desistido já desse sonho de ter filhos. A ponto dela dizer para o profeta assim, não me engane. Ela fala isso, não me engane. Por quê? Porque é como se ela falasse, não fala 2 vezes nem 3, porque eu quero muito, mas se você falar e não acontecer, vai ser uma grande frustração. E os irmãos se lembram que ela constrói um quartinho na casa dela, e ali o profeta orou por ela, ela ficou grávida, ela teve o filho, esse menino cresce, não se fala a idade dele, mas um adolescente, vai trabalhar com o pai no campo, e por volta aí, de manhã, ele começa a ter uma forte dor de cabeça, ele vai e leva o menino para a mãe, e no colo da mãe o menino morre. A Bíblia fala que ao meio-dia ele morreu. No colo da mãe. Naquele instante, ela pega o menino e põe lá no profético, né? A perda, quando você lida com a perda, é isso. É você crer que você vai colocar ainda debaixo do ambiente profético. Ela colocou lá dentro do quarto do profeta. E ela vai até onde? Ela vai até o profeta. Só que a história vai desenrolando ali. Tudo vai bem, ela chega até o profeta e fala com ele qual é a causa dela. Ele manda Geazi ir lá medir o menino, fazer o milagre, mas ela diz, tão certo como vive o Senhor. Em outras palavras, eu até considero Geazi, mas não respeito não. Eu até considero esse conselho que estão me dando, mas não respeito não, eu respeito ao meu profeta. Porque muita gente na hora da tua perda vai tentar vir falar coisas para você. Você diz, ó, muito obrigado, eu considero, mas eu tenho profeta já. Eu tenho quem me dá direção. Eu tenho quem me diz o que eu tenho que fazer. Cuidado, porque na hora da perda, a sensibilidade rouba de você qual voz que você tem que ouvir. Mas preste atenção, quando ela diz, o menino morreu, ou seja, ela falou assim, eu por um acaso te pedi por um filho. Ali ela já estava dando já o recado, né? O que Eliseu estava vivendo, querido? O ministério de Eliseu foi colocado em um patamar alto por causa daquele milagre. A morte daquele menino era exatamente a morte do testemunho dele. Porque tem um menino morto no quarto. Tem um menino morto no quarto. Esse menino morto no quarto significa que aquilo que um dia colocou o ministério de Eliseu lá no alto, está agora morto dentro de um quarto. O fato, querido, é que muitas coisas aconteceram, mas aquele menino era o testemunho que respaldava o ministério de Eliseu. Tem um menino morto no quarto. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você, querido. O diabo, ele quer roubar exatamente aquilo que na tua vida foi o teu sucesso. Ele quer tirar de você aquilo que um dia levantou você. Porque talvez no passado os teus filhos eram o que você trazia como um testemunho, não por orgulho, mas por gratidão a Deus. Mas talvez hoje tem um menino morto no quarto. Porque talvez hoje não é o motivo mais do seu testemunho. Talvez o teu casamento, ele chegou a ser motivo para restaurar e resgatar muitos casais. Mas lá no seu íntimo você sabe que hoje tem um menino morto no quarto. Porque aquilo que um dia era o teu sucesso, está lá hoje dentro de um quarto morto. Talvez a tua vida financeira, querido, desatou a vida de muita gente. Mas infelizmente aconteceram algumas coisas no trajeto, que hoje
Você olha para a sua realidade financeira e diz: meu Deus, era o meu testemunho, era a minha bandeira. Mas hoje, aquilo que um dia me levantou, é o que hoje está caído lá embaixo. Sabe qual a palavra que eu tenho para você, querido? Tem um menino morto lá no quarto. Mas quando Eliseu, olha aqui para mim, quando Eliseu, ele chega no quarto, ele podia muito bem dizer: meu ministério acabou. Ele podia olhar aquele menino e dizer: realmente, meu tempo acabou. Como muita gente eu já vi dizendo. Por uma tragédia que aconteceu, um casamento que acabou, uma tragédia financeira, e ele diz: meu ministério acabou. Não, querido. Eliseu, ele deita em cima do corpo do menino, daquele defunto, e põe a boca dele com a boca do menino. Ele põe o olho dele com o olho do menino. Tórax com tórax, mão com mão. Agora é a decisão: ou a frieza daquele corpo vai vir para ele, ou o fogo da sarça que está nele, que não se apaga, vai passar para ele. Essa é a hora da decisão. Sabe o que acontece, querido? Todos nós passamos por jornadas, eu já te falei isso. E nenhum de nós está isento de, no momento da sua jornada, aquilo que um dia era teu sucesso, se tornou a tua humilhação. Nenhum de nós. Mas a grande questão que Eliseu mostrou para nós, é que eu pude orar por aquela mulher, seja 14, 15, 17 anos atrás. Mas o que eu quero mostrar para ela, eu quero mostrar para quem quer que seja, que o fogo que estava comigo há 17 anos atrás, ele continua aqui dentro. E eu vou lá ressuscitar o meu testemunho. Eu vou ressuscitar aquilo que um dia foi a minha palavra. Ele podia muito bem dizer: pronto, isso aqui acabou com tudo. Isso aqui encerrou. Muito bom, Senhor, muito obrigado pelo tempo que o Senhor me usou. Agora eu vou ficar aqui na igreja aqui ajudando, dou meu dízimo, fazer umas coisas aqui. Mas o pastor tem que entender que o meu tempo acabou. Que acabou o quê? O diabo não tem como mexer com essa história da tua vida, querido. Se tem um menino morto no quarto, é boca com boca, olho com olho, tórax com tórax, porque o calor que tem aí é o suficiente para poder acordar, para levantar aquilo que hoje está sendo a tua vergonha. Deus vai fazer se movimentar de novo. Amado, quando ele deita sobre o menino, você sabe o final da história, você lê Bíblia, esse menino se levanta e espirra, mostrando que está vivo, e ele coloca o menino de novo no braço da mãe, dizendo o seguinte: não acabou não. Não acabou, o meu testemunho continua, porque o fogo continua comigo. Ele entrou dentro daquele quarto e podia muito bem a morte do menino passar para ele, mas não deixe, querido, a humilhação, não deixe a vergonha, a decepção travar e paralisar teu ministério, porque o diabo quer matar o seu maior testemunho. Aquilo que um dia te exaltou, o diabo está tentando te envergonhar, mas eu venho hoje como profeta sobre a tua vida. O fogo da sarça está queimando aí dentro ainda. Tem fogo se movendo aí dentro ainda. Se você veio hoje decidir exatamente isso: eu tenho que atravessar, mas eu não consigo, meu tempo acabou, meu tempo passou. Não, meu amado, Deus, Ele mudou Jacó para Israel. Deus mudou você. E onde você entrar, lugares vão ser ressignificados, vão ser mudados, vão ser transformados. Se tem um crente aí, meu irmão, se expresse. Se você recebe essa palavra, dá um grito de júbilo em nome de Jesus. Dá um glória a Deus. Por isso, aquilo que um dia te fez atravessar para um outro nível lá atrás, hoje está morto dentro de um quarto. Mas a minha pergunta é: tu vai entrar, fechar a porta para os incrédulos e vai ressuscitar o teu testemunho? Ou você vai fazer o que a maioria dos medíocres fazem? O meu tempo acabou. Não, querido, o teu tempo não acabou. Idade não define, questão social não define, condição financeira não define. O que define, querido, é quando Deus te deu uma palavra, porque contigo Ele falou, mas com a tua provisão e capacidade Ele ordenou. Se você seguir, Deus vai te dar tudo o que você precisa para realizar o que Ele mandou a fazer. Se essa palavra tem a ver com você, se ponha de pé. Se você recebe nessa quarta-feira, querido, e está disposto a atravessar,
Qual é a ordem de Deus hoje? A travessia. Ah, mas eu estou inseguro, não tenho muita certeza. Não, atravessa. Eu não sei o que tem do outro lado, sabe, acredite, é mais uma jornada que você vai entrar. E pode acreditar, querido, essa próxima fase vai ser mais tremenda ainda do que a última que você viveu. Eu já lhe disse, apacento há 30 anos, mas no meio da minha caminhada eu vejo muita gente desistida. Eu vi muita gente cair, muita gente fechar. Vi muita igreja fechar, Edmilson. Eu já vi muito ministério, muito crente falar: acabou meu tempo. Eu não me sinto melhor do que ninguém, não. Não me sinto mesmo. Mas o que eu entendi na minha vida é que quando eu percebo que a exaustão está chegando, que a madeira está acabando para queimar, ah, meu irmão, eu vou buscar. Eu vou no encontro, eu vou lá no seminário, eu vou na campanha, eu vou. Por quê? Porque não é a experiência do passado que vai me sustentar a vida inteira. Eu vou precisar de uma nova jornada. E eu tenho que fazer uma nova travessia, querido. É o ritual de passagem. Pode parecer estranho o termo que eu estou usando, mas é um ritual de passagem. É você dizer: chegou a hora. A águia sabe disso, por isso que ela decide. Ou ela vai ter que quebrar o bico dela, arrancar as penas antes, quebrar o bico, ficar lá no sofrimento para viver mais 30 anos, ou ela morre com 40. Ou ela morre com 40, ou ela vive até 70. Ela decide aonde? Na hora da passagem. Só que eu já vi muita gente, querido, já parou. Tem um menino morto no quarto, mas vai ressuscitar.